Josué capítulo 3, os versículos de 1 a 17. E eu quero, depois da decisão tomada, junto com os 88% que disseram sim, junto com os 118 irmãos que disseram não, junto com os irmãos 8 que rasuraram seus votos ou anularam seus votos, eu quero dizer que eu quero desafiar esta igreja a molhar os seus pés. Vamos ler o texto sagrado. Josué capítulo 3, assentados como estamos, com toda a reverência que nos é peculiar, a palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Setim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes, que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferizeus, os girazeus e os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessar o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregarem a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca. Amém. Queridos irmãos, esse é um momento muito lindo na vida desta igreja. E o convite desta manhã a todos os membros desta igreja é que a gente possa molhar os nossos pés. Parece que o texto bíblico nos diz assim: depois de tantos anos parado naquele lugar. Imagine o povo de Israel em Cades Barneia parado cerca de 40 anos. Até que aqueles que foram desobedientes a Deus pudessem morrer, para que seus descendentes entrassem na terra prometida. Durante o dia, aquela nuvem densa guiava o povo e parou naquele lugar por todos esses anos. E a coluna de fogo à noite se movia na direção e o povo devia acompanhar. Mas agora a nuvem e a coluna de fogo não são mais necessárias. A arca do Senhor agora será a marca de como o povo vai marchar.
Mas parece que nesse texto podemos ver claramente que existem coisas que só Deus faz, mas tem coisas que eu e você precisamos fazer. Precisamos aprender a molhar os nossos pés para ver os milagres de Deus. Temos que dar um voto de fé, muitas vezes invadir o impossível, para que possamos alcançar de fato, irmãos, aquilo que Deus tem para nós. E hoje pela manhã essa igreja deu um exemplo disto. Ainda que tenhamos decisões a serem desencadeadas, que órgãos governamentais precisam dar o seu voto, a sua palavra, a sua decisão de ocupação daquele imóvel, nós já saímos na frente e fizemos como aqueles sacerdotes, como os levitas, que carregando a arca do testemunho do Senhor, a arca do concerto de Deus, eles molharam seus pés e assim toda a água do Jordão foi represada daquele ponto em diante. E numa extensão de 900 metros, o povo de Israel, com seus milhões de habitantes, puderam atravessar a pé enxuto o Jordão. O último desafio natural que aquele povo tinha que enfrentar. Irmãos, Deus colocou diante de nós o nosso Jordão. O nosso Jordão transborda de um lado para o outro. É uma propriedade grande, enorme. Mas Deus disse a esta igreja nesta manhã: molhem os seus pés. Irmãos, isso é um voto de fé. Deus faz a parte dele, mas Ele aguarda que a gente tome atitude e viva pela fé a partir desse instante, irmãos. Na sua vida pessoal, há quantas vezes que você espera o milagre de Deus, mas Deus diz: molhe os teus pés, dê o primeiro passo na minha obediência e o resto eu faço na sua vida. A maioria de nós, quantas vezes vivemos momentos de indecisão, recebemos a ordem de Deus, vamos marchar, a hora é essa, o momento é esse. Naturalmente teremos que aguardar um tempo, meses, até entrarmos na nossa terra prometida. Mas o primeiro passo foi dado hoje. Nesta manhã, a maioria dos membros desta igreja já molharam seus pés para entrar na terra prometida que Deus tem nos dado. Naturalmente, a terra prometida nossa não é nenhum espaço territorial aqui na terra. A nossa terra prometida está nos céus. Mas humanamente sabemos que cada vez que a igreja avança no seu propósito, estamos debaixo da ordem do nosso Deus Todo-Poderoso. E por essa razão, nós temos que entender que temos que manter distância. É o que nos diz o verso 3. Por que distância? Porque santo é o Senhor. Irmãos, Deus não se deixa contaminar. Deus é santo e santo é o Senhor. E importa que aqueles que molhem os seus pés nas águas. É importante que nos santifiquemos, irmãos, para que amanhã o Senhor faça maravilhas no nosso meio. Parece que essa sociedade atual está desassociada do sentimento de pureza e santidade diante de Deus, o que é um erro terrível. Muitas pessoas da nossa igreja, com tremendo potencial, com inteligência, estão parados no tempo, estão inertes, estão sem realmente tomar as suas decisões, porque simplesmente ainda negociam com esse mundo sujo e perverso, estão contaminando as suas vidas. É tempo de santificarmos a nossa vida para que amanhã o Senhor faça maravilhas no nosso meio. O desejo de Deus é ter para si um povo santo. Eu sei que no mundo atual, a humanidade peca porque Deus perdoa. É como se nós disséssemos ao Altíssimo: o Senhor está aí para nos perdoar. Eu sou o Senhor e tu és o servo. Eu peco e o Senhor perdoa. Erramos o alvo. A palavra de Deus nos diz que recebemos do Espírito Santo de Deus para cada dia pecarmos menos, para santificarmos a nossa vida, para que possamos ver os milagres de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa descendência. É mistério que cada um de nós façamos a nossa parte nisto, irmãos. O fato de se pedir a distância necessária daquela arca é o sinônimo claro que o nosso Deus é santo. Não importa a época, não importa que o mundo hoje é pós-moderno, Deus continua pedindo do seu povo santidade.
É dever de cada membro desta igreja ter uma vida bonita diante de Deus, para que possamos ver as maravilhas que o Senhor faz. Mas se os seus olhos, o seu coração, a tua vida é manchada pelo pecado, é tempo de você se arrepender e pedir perdão a Deus. Hoje vivemos num mundo extremamente líquido e volátil. Homens e mulheres estão comprometendo as suas vidas pessoais com toda a pornografia e sujeira que está na internet, na nossa mão, no nosso celular. É tempo de dizermos não. É tempo de santificarmos a nossa vida. É tempo de ensinarmos sobre santificação para os nossos filhos e para a nossa descendência. É tempo de ensinarmos e reensinarmos às futuras gerações que santo é o Senhor e muito digno de ser louvado. É com esse grau de severidade é que nós devemos nos aproximar de Deus. Nós estamos nesta terra para servi-lo. Como disse Josué ordenando ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É tempo de pureza, é tempo de santificação. Isso é um contraste no mundo de hoje. Quando falamos desse tema, as pessoas dizem: pastor, não existe mais isto. Existe sim. Há um povo separado por Deus. Porque caso contrário, irmãos, uma igreja como essa seria engolida pelo mundo. Se no nosso meio nós tivéssemos mais pessoas manchadas pelo pecado, comprometidas pelo pecado, vivendo em impureza, adultério, prostituição, lascívia, Deus não abençoaria esta igreja. Deus faz isto através daqueles que se santificam, porque o nome dele é honrado. E se você, meu irmão, minha irmã, anda vacilante na sua vida, negociando com Deus e o diabo, lembre-se, é tempo de você lavar as suas vestes, limpar as suas mãos e buscar a Deus e o perdão de Deus, porque o que Deus há de fazer passando esse Jordão é tempo de realmente limparmos as nossas vestes e realmente abençoarmos o mundo em que estamos vivendo. Mas hoje em dia, os crentes, repito, estão pecando porque Deus perdoa. Isso é concupiscência. É sentir desejo pelo pecado. É amar o pecado mais do que a bênção do Senhor. Povo de Deus, o Jordão está à nossa frente. Hoje pela fé vocês disseram sim, a grande maioria de vocês, para que possamos atravessar esse Jordão. Um Jordão humano, é verdade, uma decisão. Mas irmãos, nós precisamos santificar a nossa vida, porque as maravilhas, as conversões das pessoas que vão ocupar esse lugar futuro dependem da minha vida e da tua vida. Por isso, se você está aqui me ouvindo agora, ou quem sabe nos assistindo pela internet, mas você diz: pastor, eu tenho praticado pecado. Alguns pecados na minha vida eu tenho residindo nele, eu não consigo vencê-los. Pare com isso, é tempo de você se dedicar ao Senhor. Começaremos nessa semana 7 semanas de jejum e oração. Povo de Deus, venham. É tempo de santificarmos a nossa vida e redescobrirmos que o nosso Deus é fiel. Ele é fiel para nos chamar, mas Ele exige que o seu povo seja um povo separado, porque o significado mais sublime da palavra santo é ser separado. Que sejamos um povo separado para a glória do Deus eterno. Que possamos buscar uma vida de pureza e santificação, sem a qual nós não veremos ao Senhor. Vivemos num tempo em que queremos governar as nossas vidas e a nossa igreja segundo a nossa cabeça. É tempo de voltarmos para as Escrituras e dirigirmos a nossa vida pelo livro santo. É tempo de buscarmos ao Senhor, lermos a sua palavra para nela buscarmos o sentido para a nossa vida. É interessante que lá na frente, no verso 8, o texto bíblico nos diz assim: portanto você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. E Josué fez exatamente isto. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor seu Deus. É o que diz o verso 8.
Irmãos, nós temos um encontro marcado aqui a cada quarta-feira, a cada domingo de manhã, a cada domingo à noite. Temos aqui encontros marcados em cada grupo de interesse, em cada grupo de alcance, onde a palavra de Deus é mencionada, irmãos. Nada fazemos nesta igreja sem a palavra do Senhor nosso Deus, porque o texto diz que para se entrar na terra prometida, nós temos que ouvir. Venham ouvir o que Deus tem a dizer a cada um de nós. Não podemos ter ouvidos que não ouçam. Temos que ter os nossos corações e as nossas mentes voltadas para a palavra do Senhor nosso Deus. E aí as maravilhas vão acontecer. E Josué diz assim: escolham, verso 12 israelitas, um de cada tribo. A estratégia, irmãos. Eu sei que muitos de vocês que estão conosco desde as 9 horas da manhã, quando falamos a respeito de aguardar esse laudo, conversarmos com advogados a respeito daquilo e daquele outro, irmãos, nós temos que obedecer ordens. Não podemos fazer aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer. Muitas vezes temos que aguardar o tempo. Lembra aos irmãos que por quase 40 anos em Cádiz Barneia aquele povo ficou parado no mesmo lugar, porque havia pecado no meio deles. Eles construíram bezerros de ouro. Deus tinha que deixá-los morrer para que a descendência entrasse na terra prometida. Irmãos, que não tenhamos um coração duro igual ao povo de Israel, que tenhamos um coração sensível à voz do Senhor nosso Deus. Venham, povo de Deus, e ouçam a palavra do Deus Altíssimo. Disse Josué: venham, povo de Deus, e ouçam o que diz o Santo de Israel. Ouça o que diz o Senhor. E a palavra de Deus nos diz no verso 13, que quando os sacerdotes que carregavam a arca, que agora seria o sinal da direção de Deus sobre aquele povo, afinal o tabernáculo foi erguido no deserto, e no centro do tabernáculo, no lugar santíssimo, havia a arca do concerto. A arca agora vai dirigir. Irmãos, a centralidade do culto de Israel agora é a bússola, é a fita métrica, é a direção do povo de Israel. Irmãos, não importa quanto tempo tenhamos à frente até tomarmos posse daquela terra, quem vai nos guiar será sempre a palavra do Deus Altíssimo, irmãos. Venham, povo de Deus, e ouçam a palavra do Senhor teu Deus. E o texto diz que eles se puseram de pé no Jordão, carregando aquela arca, e a correnteza foi represada. O rio Jordão, e quem esteve conosco lá no rio Jordão, nas proximidades de Jericó, os irmãos que foram conosco, que até pudemos comer na cidade de Jericó, a primeira cidade organizada do mundo, Jericó. Foi emocionante chegar até a beira do Jordão e dizer: olha, não sabemos o lugar certo, se para lá ou para cá, só sabemos que foi nesse lugar que as águas foram represadas para que o povo passasse a pé enxuto. Que momento de emoção tivemos todos. Só de colocar a mão naquele Jordão, a gente pode dizer: só Deus para represar este rio, que naquele ponto corre veloz. Corre veloz. E a gente pôs a mão na água e disse assim: quem é que pode com isto? Quem é que pode? Só Deus pode. Mas Ele fará isso quando eu e você ouvirmos a sua voz. Agora a muralha está formada. A arca do Senhor está ali. Os levitas carregando aquela arca. 12 homens de cada tribo de Israel testemunhando tudo isto, guardando a distância necessária. Distância estabelecida por Deus, exatamente 900 metros. E aí, quando a água represou, o povo de Israel pôde atravessar aquele Jordão para entrar na terra prometida. O texto diz assim: o Jordão transbordava em ambas as margens, porque era a época da colheita. Ah, aquele Jordão, que rio lindo! As suas correntes tão fortes, para despejar as suas águas lá no Mar Morto. Irmãos, uma igreja como a nossa precisa pisar nas águas, mas lembrar a cada membro desta igreja
que nós não somos o mar morto, que retemos as bênçãos de Deus para nós e morremos para nós mesmos. Nós somos igual ao Rio Jordão, que rega a terra e traz vida e colheita em abundância para tantas pessoas. Há muitos crentes que são semelhantes ao mar morto, querem tudo para si, são egoístas, estão pensando com seus olhos só nesta vida e morrem para si mesmo. Bem-aventurados são aqueles que são semelhantes ao Rio Jordão, que derrama sua água, andando por aqueles quilômetros todos, derramando vida para toda aquela região do Baixo Jordão, até chegar no Mar Morto. E lá, as águas se tornam salgadas, imprestáveis. Mas quero lembrar a igreja que já num processo divino, nesses últimos 15 anos, o Mar Morto, o Mar Salgado, não está tão salgado mais como estava. As águas do Jordão estão fazendo a mudança, porque Jesus Cristo vai voltar. Eu não quero ser igual ao Mar Morto. Uma vez salvo, guardo tudo para mim. Espero a bem-aventurança da vida com Deus e não reparto da água da vida que um dia fez morada na minha vida e jorra e salta para abençoar a vida de muitos. Não, eu quero ser Jordão. Eu quero ser Jordão. Aquele Jordão que um dia Deus represou para dar testemunho que só Ele é Deus. E lá no último versículo, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o povo passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca. Irmãos, a decisão que tomamos hoje vai permitir que não somente nós sejamos beneficiados, mas para que as futuras gerações sejam beneficiadas, para serem abençoadas, num lugar novo, sim, é verdade. Tudo dará muito trabalho, mas não estamos preocupados com isto. Estamos preocupados somente com uma coisa: quando a arca de Deus se mover naquela direção, o centro do culto for tirado daqui e passado para outro lugar, nós seguiremos a arca do Senhor. Irmãos, antes de celebrarmos desta ceia, quero recordar a vocês um pouco da história desta igreja. O primeiro salão alugado, lá na Moca, ficou pequeno demais. Quando o segundo salão foi alugado um pouco maior, aquela igreja fez uma coisa muito bonita. Foram apagando gradualmente as luzes, até que num culto sempre do meio de semana, na quarta-feira, as luzes foram totalmente apagadas. E aquele povo com o novo salão alugado marcharam para o novo local. E a hora que chegou ali, acenderam as luzes, eles leram um texto bíblico, fizeram uma oração e disseram que aquela casa seria chamada Casa de Oração para Todos os Povos. A amada igreja, não foi diferente quando a igreja escolheu a Vila Bela, a vila chamada Bela, quando todos os membros da igreja naquele loteamento, todos começaram a comprar uma porçãozinha de terra ali. Decidiram levar a igreja para perto dos membros. A mesma coisa aconteceu no culto de quarta-feira. As luzes foram gradualmente apagadas. E o pastor, indo à frente dos membros, como quem carregasse o púlpito, a pregação, foi até o local novo, aqui no nosso bairro. E as luzes foram acesas. O texto bíblico foi mencionado. A oração foi feita e mais uma vez se declarou: essa será chamada casa de oração para todos os povos. A casa ficou pequena. E na década de 50 vamos mudar de novo. Aquele culto memorável onde que muitos dos nossos irmãos que estão conosco, alguns deles se recordam. Quando as luzes foram de novo apagadas, uma a uma,
Todos ficaram na porta daquela igreja, agradecendo a Deus por tudo que eles fizeram ali. E eles honradamente venderam aquele templo para ser ocupado por uma igreja co-irmã, a Igreja Assembleia de Deus de Vila Bela. E vieram na direção do novo templo, porque no sábado e domingo seria inaugurado o novo templo. As luzes foram acesas. Pastor Carlos à frente disso tudo, é como se a arca, o lugar da pregação, mudasse de lugar. E mais uma vez o texto é lido: casa de oração para todos os povos. Quando eu cheguei nessa igreja, a igreja estava pequenininha, frágil, sofrendo, poucos membros, e dissemos àquele povo, quando aceitamos esse ministério há 24 anos atrás: irmãos, santifique-se hoje, minha primeira mensagem, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E com aqueles 40 poucos irmãos daquele primeiro culto, nós começamos esta caminhada. Irmãos, reformamos aquele templo. Fomos para a Avenida Zelina, lá no espaço alternativo onde eram celebrados os cultos da noite. Naquele tempo o povo de São Paulo ia mais no culto da noite do que no culto da manhã. Hoje houve uma inversão. Saímos de lá, voltamos para o templo antigo, lugar maravilhoso. Começamos a multiplicar cultos e descobrimos que não tínhamos mais para onde ir, até que Deus nos deu essa propriedade. Mas lembra aos irmãos que no primeiro culto que celebramos aqui, ali do lado, tendo a igreja debaixo desse lugar seguro, porque naquela manhã chovia e todas essas telhas tinham sido removidas. Lembro a todos vocês que no final daquele culto, disse a tantos dos líderes desta igreja: a terra é ampla, mas sinto no meu coração quando recebi aquela chave, esse não é o nosso lugar. E agora, numa manhã como esta, estamos olhando para outro lugar. E um dia apagaremos as luzes desse santuário. E o lugar de culto será transferido para outro endereço. Porque o Senhor vai conosco. Porque Deus está onde o seu povo está. Deus não é Deus de templos vazios. Ele é o Deus poderoso que diz para o seu povo: vem ouvir a minha palavra, diz o Senhor. Obedeçam o meu mandamento, santifique-se, e vocês verão maravilhas no meio de vós. É promessa de Deus. Um dia, nós vamos pedir para os irmãos apagarem uma a uma dessas luzes, e sairemos desse lugar, e faremos isso de novo numa quarta-feira, como fizemos ao entrar aqui, para preparar a igreja para entrar no novo lugar naquele sábado e domingo de inauguração, porque nós devemos um voto de honra por aqueles fundadores desta igreja, que lançaram as bases, mas não sonharam em serem igual o Mar Morto, que retém a palavra de Deus só para eles. Esta igreja, desde a sua fundação, quis ser Jordão de Deus, para derramar as suas águas na cidade de São Paulo, igreja. E Deus escolheu esta geração para esta votação, dizendo: molhem os seus pés. Teremos tempos a percorrer até tomarmos posse daquela terra. Molhem os seus pés, pela fé dê os primeiros passos, porque eu estou à frente, até aquele dia em que mudaremos de endereço. Até lá, irmãos, teremos tempo para recolher recursos, para santificarmos a nossa vida e vivermos uma vida completamente para o Senhor. Nunca nos esquecendo da herança que um dia recebemos daquele povo que veio do leste europeu, pelos quais teremos uma dívida de viver no período deles, em tempos difíceis, o melhor que eles podiam viver. E esta igreja sempre teve visão grande. O maior templo que a cidade de São Paulo tinha não era o da primeira igreja, era da igreja Boas Novas. O maior templo.
E imagine um grupo pequeno de irmãos erguendo um templo tão grande ao Deus vivo. É visão espiritual. Agradecidos somos a pastor Carlos Grigorovitch, que nunca teve uma visão pequena, mas uma visão grande. Pena que ele ficou tão doente. E depois de ter servido esta igreja por 40 anos, tombou no campo de batalha. Tombou no campo de batalha. Mas a visão não foi perdida. Eu me lembro no primeiro dia com a diretoria dessa igreja que eu disse: eu tenho um projeto, um plano. É este, expus tudo. Sabe o que eu recebi daqueles irmãos? Com pouca força. Eles só tiveram uma preocupação: nós vamos fazer isso tudo de uma vez, pastor? Eu falei: não, vamos devagar. Pastor, pode contar com essa diretoria. E eu me lembro muito bem que o irmão Francisco Sienkiewicz disse assim: e pastor, aqueles que não estiverem aqui, eu vou andar pela casa deles e vou dizer para cada um deles: é tempo de avançar, é tempo de crescer. Essa igreja não vai fechar as suas portas, ela será a porta aberta para a salvação de milhares. Irmãos, o tempo passou, estamos nós aqui, já molhamos o nosso pé. E se você hoje molhou o seu pé, lembre o seguinte: eu conto com você para tudo que nós vamos fazer. Temos 3 milhões de reais para levantar, que ladrão nenhum vai roubar, nós não vamos deixar. E aí nós temos um problema: onde vamos conseguir esse dinheiro? Mas eu já achei a solução. Está no nosso bolso, irmãos. Está no nosso bolso. Então está no teu bolso, está no meu bolso, e todos nós vamos colocar a mão no bolso e dizer com a minha família quanto que eu vou fazer, quanto que eu vou entregar, quanto que eu vou consagrar, e nós vamos passar esse Jordão. Tenho certeza que isso vai acontecer, porque hoje estamos aqui reunidos sob a égide do nosso Deus para vivermos esse novo começo. Não sei quanto a você, mas depois de ver esse resultado, os meus pés já estão molhados. Para que as futuras gerações possam passar esse Jordão e receber o testemunho de uma geração como a nossa, que fizeram as melhores coisas nos piores tempos. Porque, amados irmãos, se o Brasil está em crise, o nosso Deus não está. O Senhor nos dará todo o recurso para a próxima etapa da vida desta igreja. E nunca, irmãos, será por força nem por violência, mas será sempre pelo Espírito do Senhor nosso Deus. E por isso, por Ele nós vamos marchar. Eu quero pedir para que cada pai, cada avô que tem descendência nessa igreja fique em pé agora, por favor. Se seus filhos e seus netos estão aqui, você, meu irmão, você, minha irmã, se você tem descendência nesta igreja, se você tem criado os seus filhos debaixo da égide desta igreja, se seus filhos povoam o ministério infantil e as demais organizações e ministérios desta igreja, você que está em pé, somos nós, ao lado desses queridos que estão sentados, os que não têm filhos ainda, aqueles que não se casaram, aqueles que estão agora já viúvos ou viúvas e não têm os seus filhos aqui. É junto deles também que nós faremos um milagre de tomar posse daquela propriedade. Hoje, demos o primeiro passo apenas. Teremos que aguardar esses meses, mas faremos isso com toda a solitude, porque sabemos que o nosso Deus estará realmente à nossa frente, cuidando de cada detalhe desta igreja. Mas rogo a Deus que vocês sejam incansáveis, vocês que estão em pé, para que possamos deixar um legado de fé para as futuras gerações. E eu quero te pedir que você coloque os seus filhos hoje, quem sabe à tarde ou à noite, coloque os seus netos no seu colo e diga para eles que esta igreja hoje tomou uma decisão que haverá de beneficiá-los no futuro.
Conte isto para as futuras gerações. Apanhe todos os cofrinhos e ensine os seus filhos a contribuir moedinha por moedinha. Quero clamar a cada jovem que está sentado e adolescente, que você deixe de comprar um lanche a cada semana e coloque no envelope para a nova propriedade um lanche, e vai fazer bem para você, viu? Vai ser saudável para você, tá bom? Vai deixar de comer aquele lanche no McDonald's, no Burger King, e vai ser o dia do Mac Lanche Feliz para a igreja. Vai ser isso aí. Então você vai consagrar a Deus, porque todos nós vamos participar. Não importa o que você possa contribuir, já estamos em campanha. Mas nosso alvo é abençoar as crianças, os jovens da nossa igreja, os nossos adolescentes. E nós que estamos em pé, deixaremos esse legado para a honra e para a glória de Deus. Eu derramo minhas lágrimas, porque meus netos não estão aqui. Mas hoje mesmo, vou contar para eles. Vou falar para eles que essa igreja tomou uma decisão, que haverá de beneficiar eles e a sua descendência no futuro. E no ano que vem, quando eles vierem, em maio do ano que vem, eu vou fazer questão de andar com a minha família por aquela propriedade. Porque eu quero servir de inspiração para as futuras gerações, dizendo a eles que não somos perfeitos, mas temos um alvo supremo na nossa vida. É deixar um legado de fé para as futuras gerações. E para você, adolescente e jovem que estão aqui, eu quero garantir que nós faremos o melhor pela vida de vocês. Vocês terão muito espaço para brincar, para se exercitar. Aquele lugar vai ser um lugar maravilhoso, eu tenho certeza. E nós vamos viver juntos este sonho tão grandioso. Porque eu não sei quanto a você que está em pé, mas desde o primeiro dia que eu entrei nesta igreja, eu disse para Deus: Senhor, a minha vida é tua, para a tua honra e para a tua glória. Confesso para os irmãos, eu nunca da minha vida pensei que a gente fosse viver tantas emoções, que a gente fosse tomar tantas decisões, irmãos. Mas é o que Deus tem preparado para esta igreja, que sigamos em frente. E esta é a oração que eu faço sobre vocês que estão em pé, porque nós deixaremos um legado de fé para as futuras gerações. Querido Deus, somos tão frágeis, tão limitados, mas o Senhor tem escolhido os adultos desta igreja, que serão estímulos para as futuras gerações. Debaixo da nossa autoridade estão os nossos filhos e os nossos netos, e como geração presente queremos deixar um legado de fé para as futuras gerações, ó Deus. Avançaremos, atravessaremos o nosso Jordão, ó Deus amado. Atravessaremos sim esse Jordão, Pai de amor, e faremos o melhor de nós mesmos para abençoarmos as futuras gerações. E rogamos que aquele lugar, desde esse instante da decisão da tua igreja, que aquele lugar já seja consagrado ao Senhor. Pai de amor, que amanhã na segunda-feira, quando cada funcionário chegar ali para trabalhar, para escavar aqueles poços, que eles possam sentir a presença poderosa do Senhor, porque o Senhor agora está nos abençoando nesse CEP e naquele CEP, e sabemos, ó Deus, que grande é o Senhor. Pai de amor, abra as portas para esta igreja, coloque uma porta aberta que ninguém pode fechar, e que possamos adentrar e deixar como legado de fé para as futuras gerações
Ó Deus Altíssimo, o recado de que esta geração fez as melhores decisões nos piores tempos, que fizemos e escolhemos fazer as melhores coisas nos tempos mais difíceis da história do Brasil. Mas, no entanto, Senhor, a igreja é tua, ela não é nossa. Mas obrigado, porque o Senhor tem nos chamado para atravessar esse Jordão. Obedeceremos a sua voz, molharemos os nossos pés como fizemos esta manhã, iremos nos santificar e que o Senhor faça maravilha no meio de nós. Esta é a nossa oração, é o nosso desejo, e eu entrego agora em tuas mãos a vida de cada família aqui representada. Põe a tua mão poderosa sobre a cabeça de cada um dos teus servos, líderes espirituais desses lares. Ao lado deles, põe a tua mão, ó Deus, sobre a cabeça desta mulher, e a abençoe com sabedoria e serenidade, para que a descendência de cada um deles sejam abençoadas. Pai de amor, por todos aqueles que estão assentados, solteiros, descasados, viúvos ou viúvas, jovens ou adolescentes, que eles façam parte do sonho do Senhor para esta igreja, ó Deus. Ficam cada um deles consagrados nas tuas mãos. E Pai, sobre as suas vidas eu te peço o milagre da bênção, da multiplicação, da alegria, da prosperidade. E que assim, ó Deus, o Senhor abençoe esta igreja de geração em geração, até que um dia o noivo volte para buscar a noiva. E por isso dizemos mais uma vez: noivo querido, noivo amado, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que o Senhor nos abençoe nesta empreitada. Nossos pés estão molhados e queremos nos santificar. Santifica-nos, ó Deus. É o nosso desejo e a nossa oração, pelo nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém.